pré-candidato Renan Santos à presidência da República do partido Missão. E vocês têm usado só Missão, não é? Missão. Não é partido Missão. Eu não falo partido, ele não tem sigla, tanto que no painel brasileiro é Missão. Missão, perfeito. E eu uso ainda no feminino, veja que a Missão tem tudo ali, né? No Cremers ali falou várias vezes de missão. Sim, porque o Brasil precisa do senso de missão. É verdade. Então vamos entrar na saúde, já que falamos em saúde. Se fala tanto no SUS, que eu acho que é um projeto magnífico, muitas vezes mal gerido. As suas soluções da saúde propriamente dita, utilizando o SUS, não se pode falar muito, mas se pode solucionar o muito de problema que temos, ou dos problemas que temos. Como o senhor transformaria essa saúde pública no Brasil? De que forma? Fico muito feliz com a pergunta, porque é o seguinte, a questão do SUS é pouco colocada para candidatos de direita. E, em geral, o pessoal entrega platitudes. A gente tem que primeiro entender qual é o maior problema do SUS. A maior parte da população brasileira se vale do SUS para se tratar, primeiro ponto. Porém, elas não conseguem um acesso. E o que é o acesso? Às vezes, não ter um OBS próximo. Quando precisa fazer um exame, cair na fila. Se não cai na fila e você tenta achar o exame não está numa cidade próxima de você. Não tem uma ambulância para te levar para um hospital, porque não conseguiram montar o hospital na cidade que tem que ser o hub, a cidade polo. E ainda para fazer uma cirurgia você fica na fila. Ou seja, o maior problema do SUS é um problema de acesso. Depois vem os problemas de qualidade. Para resolver a questão de acesso, tem as coisas mais simples a se resolver. Por exemplo, você não tem um regramento objetivo para as filas. Então, se eu preciso fazer um exame, se, por exemplo, olha, Renan, tá tudo indicando que você vai ter um câncer no pulmão, você tem que fazer uma série de exames. Eu entro numa fila e às vezes uma pessoa que não tem algo prioritário está na minha frente. Então, nós temos que resolver as prioridades para dar ordem na fila. E aí acontece algo ainda pior. Como a maior parte dos hospitais no Brasil são sustentados por emendas parlamentares, o político que tem um acesso a isso, ele acaba escolhendo, você acaba tendo um contato com o vereador, com o prefeito ou com o deputado, e ele determina para você se você vai poder ir para o hospital A, B ou C mais rápido. Essa é uma coisa que a gente precisa mexer urgente. Segundo, nós temos que ter uma política que chama de Hub and Spoke. O Hub é o local onde vai ter o hospital com as especialidades, onde você vai fazer também as cirurgias, e você vai ter ao redor dessas cidades as policlínicas em cidades um pouco menores e as UBSs no geral. Isso não pode ser determinado por decisão política de um deputado. Às vezes um deputado quer que faça um hospital na região dele, simplesmente porque ele tem mais voto lá. Mas às vezes não é lugar para ter um hospital. Às vezes você não tem um acesso para uma estrada que leve a pessoa de uma cidade menor para lá. E no Brasil isso é tudo completamente caótico. Então nós vamos reordenar isso sem decidir onde vão ser construídos os hospitais e as policlínicas de maneira política. Terceira coisa, e essa é a parte que vai ser a mais revolucionária. O SUS, que é um sistema centralizado, costuma ser frágil. E todo mundo fala, pô, mas a centralização não é ruim? Era. Com a tecnologia e com a chegada do machine learning, inteligência artificial, é uma revolução que vai acontecer, porque tudo que é centralizado melhora mais rápido. E onde vai melhorar? Não há no Brasil uma coisa bizarra, isso vale também para a segurança pública, porque os BOs não são checados de estado para estado. Então, se é um bandido da Paraíba vem para o Rio Grande do Sul, o policial daqui não consegue checar o prontuário dos BOs do bandido. Mesma coisa com o prontuário de saúde. A gente tem que instituir o que a gente vai chamar de pronto, que é o prontuário único. Todas as vezes que uma pessoa faz uma consulta, que ela vai num médico, tudo aquilo é catalogado num documento só, que tem uma espécie de linha do tempo de todas as passagens. Aí o que acontece? Quando eu tenho esse documento, que é um documento igual em todo o território nacional, a inteligência artificial fica checando os padrões. Fala, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Essa pessoa está com hipertensão. Olha, tem um grupo de pessoas que estão apresentando um padrão de doença similar à febre amarela em determinada região do Brasil. Logo, eu preciso de médicos para focar isso nessa região. Logo, eu preciso de estoque de remédio ali. Olha, eu consigo fazer uma política preditiva para evitar que essa pessoa que tem obesidade desenvolva diabetes. E aí você consegue prever o desenvolvimento de doenças, faz a política da saúde familiar mais próxima das pessoas, aplica remédios e políticas justamente que evitem o desenvolvimento de doenças e melhora e torna mais barato o sistema de saúde. El Salvador, a gente citou os presídios agora há pouco, El Salvador está fazendo isso na saúde e é uma revolução. Revolução. Mas aí eu acho que aí tem uma coisa que a gente discorda aqui, de tantas coisas que o senhor pensa e que eu comungo, mas eu já penso saúde e educação privada. Isso é muito mais barato para o Estado manter uma saúde privada e uma educação privada do que o Estado ser o gestor, o mantenedor de um complexo caro, onde as soluções muitas vezes passam por aspectos que passam muito longe, né, de uma gestão bem administrada. Permita-me também discordar? Não, claro. Porque não tem um problema nenhum. Eu estou fazendo só para lhe provocar para chegar a saber até onde o senhor vai. Não tem problema nenhum da administração ser privada. Inclusive a administração dos hospitais, das policlínicas, quando feitas por entes privados, é bastante superior.
Inclusive, o SUS inclui redes de santas casas, redes de hospitais que são capazes filantrópicos. Não há problema nenhum e eu defendo um aumento disso. A questão toda é, dado que a população brasileira é muito pobre, a questão do acesso vai passar a existir um sistema universal que garanta a essas pessoas uma espécie de plano de saúde gratuito. Eu gostaria de viver num país em que as pessoas possam migrar para o modelo alemão, que é um modelo misto, em que você tem um misto de eu invisto um pouco mais e o Estado me garante um pedaço. Para você chegar nisso. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos chegar, especialmente nos lugares do Brasil em que não há atividade econômica. Praticamente metade do Brasil está ausente de atividade econômica. É meio assustador o que eu estou falando e nessas minhas andanças pelo Brasil eu ouvi isso acontecer. Eu não consigo imaginar essas pessoas tendo acesso à saúde, a nada de saúde. E o pior, as escolhas que as pessoas fazem, inclusive na forma como elas cuidam da água que elas bebem, daquilo que elas comem, é assustadora. Regiões na região norte, na região nordeste, é de assustar. Faz a Índia parecer a Suíça. Então, infelizmente, nós dependemos de um sistema que garanta essa universalização. E aí, o uso da tecnologia vai garantir um acesso melhor a isso. Eu concordo em gênero lugar com o senhor que é uma questão de gestão e a iniciativa privada será melhor. Também acredito que dá para fazer a mesma coisa na educação. A questão é que o acesso universal, que não só apenas a Constituição garante, mas que é uma necessidade dada do problema brasileiro, ele tem que ser feito. Então, aí cabe como um gestor público ter que tocar nesses termos.